Olá, meu nome é Rafael Gama e juntamente com meus colegas Lucas Eber, Victor Barque e João Marco Siciliano, venho apresentar o primeiro projeto de Cálculo 1. Nesse projeto trataremos do paradoxo de Zenão, explicando-os a vocês e também elaborando um paradoxo semelhante. Nesse projeto, desenvolvemos algumas relações matemáticas e também elaboramos um programa computacional. Em primeiro lugar, eu vou explicar do que se trata o paradoxo de Zenão. Bom, o paradoxo ele se propõe a explicar o caráter ilusório para o movimento. O que seria isso? O filósofo Zenão da antiguidade, ele propôs um paradoxo no qual Aquiles e uma tartaruga apostariam uma corrida. Tendo em vista a maior velocidade de Aquiles quando comparado à tartaruga, Aquiles cedeu uma pequena vantagem à tartaruga no início da corrida. Quando começaram a correr, Aquiles percebeu que jamais alcançaria a tartaruga, tendo em vista que todas as vezes que se movimentasse uma certa distância, a tartaruga já haveria se movimentado uma distância também. Imagine que Aquiles começou a corrida no ponto A e a tartaruga no ponto B. Quando Aquiles chegar ao ponto B, a tartaruga já estará no ponto C. Quando Aquiles chegar ao ponto C, a tartaruga em um ponto D. E assim sucessivamente, explicando a impossibilidade do movimento diante desse cenário. Aproveitando a explicação do Rafael a respeito do paradoxo de Aquiles e da tartaruga, vou apresentar um pouco um paradoxo semelhante a esse, que também auxilia na explicação de alguns conceitos matemáticos. O paradoxo da sala. O paradoxo da sala, análogo ao paradoxo de Zenão, pode ser utilizado também para o objetivo de demonstrar matematicamente e computacionalmente a ideia de infinito e de limite. Assim como no paradoxo de Zenão, em que Zenão de Eleia afirmava que Aquiles não quer alcançar a tartaruga, no paradoxo da sala também ocorre uma aproximação de um ponto em relação ao outro. Uma pessoa percorre uma sala de 2 metros de largura, em que a distância percorrida equivale à metade da distância percorrida anteriormente. Uma fórmula que pode descrever o caminho é meio vezes d mais meio elevado ao quadrado vezes d mais meio elevado à terceira vezes d e assim por diante. Paralelamente ao paradoxo do filósofo grego, a pessoa ao atravessar a sala seria o Aquiles e o final da sala seria a tartaruga. De acordo com a matemática e as leis atuais do cálculo moderno, tanto a pessoa quanto o Aquiles chegam ao destino final, de modo que se alcançar um ponto com uma distância tão pequena do ponto final que torna-se desprezível essa mínima diferença, fazendo com que o final da sala seja alcançado e a tartaruga também. Nos próximos minutos, o Lucas vai explicar um pouco melhor como que essas regras do cálculo moderno nos permitem constatar essas ideias de limite infinito. Bom, eu sou o Lucas Eber e agora eu vou falar um pouquinho sobre como o paradoxo de Zenão e o paradoxo equivalente, ou seja, o paradoxo da sala, como foi explicado anteriormente pelos meus colegas, podem ser explicados e relacionados por conceitos matemáticos, como os de somas infinitas e de limites. Bom, primeiramente, tratando do arcabouço matemático, aqui a gente consegue ver a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, cuja fórmula matemática é a vezes 1 menos r elevado a n sobre 1 menos r, sendo que a é o primeiro termo dessa progressão e o r é a razão da PG, sendo que o r sempre tem que ser diferente de 1. Para casos particulares em que o módulo de r é menor do que 1, ou seja, para um r que é maior que menos 1 e menor que 1, a gente pode tender essa soma ao infinito. Assim, a gente obtém a série geométrica infinita, em que quando n tende ao infinito, o r elevado a n tende a zero. Portanto, essa nossa fórmula de uma soma infinita de uma PG fica única e exclusivamente a sobre 1 menos r, sendo que, novamente, a é o primeiro termo da PG e r é a razão dessa PG. Portanto, a gente chama essa última fórmula de soma limite da série geométrica infinita, em que as somas parciais, que são a S1, que é a soma do primeiro termo, a S2, que é a soma dos dois primeiros termos, e assim sucessivamente, elas se aproximam da soma limite, que é estabelecida quando o n tende ao infinito. Bom, aqui temos um exemplo de uma progressão geométrica cuja série é 1, 1 terço, 1 nono e assim sucessivamente. Portanto, a soma infinita dessa PG, quando a gente aplica a fórmula que eu trouxe anteriormente, que é basicamente a sobre 1 menos r, ela resulta em 3 sobre 2. Bom, as fórmulas anteriores, elas nos induzem a imaginar que a gente está tratando, que a gente está somando infinitos termos. Só que o cálculo moderno ele traz uma outra ideia que pode ser sintetizada por essa fórmula aqui. Essa fórmula traz a somatória de meio elevado a n resultando em 2.
E a ideia é que esse n ele vai de zero e tende ao infinito. Essa fórmula não tem nada a ver com o infinito, já que o que ocorre é que a gente realiza sucessivas somas até alcançar um valor muito próximo de 2, o valor mais próximo possível de 2. Nesse sentido, a gente ajusta esse valor de n para que a soma seja tão perto de 2, mas tão perto mesmo, que a gente não consegue diferenciar essa somatória do próprio valor 2. E a gente extrapola matematicamente que essa soma assume o valor 2 como resultado. Tratando agora um pouco do que é um epsilon, na fórmula módulo da somatória de meio elevado a n menos 2, sendo menor que um epsilon, a ideia aqui é que o epsilon, sendo uma entidade muito próxima de zero, quer dizer que a partir de certo n pertencente aos naturais, a gente não percebe nenhuma diferença significativa entre aquela somatória e o valor 2, visto que ela dá menor que um epsilon, que é um número extremamente próximo de 2. Então, quando a gente usa o infinito nas formas que eu trouxe anteriormente, ele é apenas uma notação para indicar essa ideia. Ele não é usado para indicar o falso pensamento de que a gente está perdido, de que a gente nunca vai chegar no valor que a gente realmente quer. Ou seja, ele não sugere um uso metafísico do conceito que tangencia a filosofia, ele apenas está ali para sintetizar essa ideia de a proximidade extrema de certo valor que a gente quer atingir. Então, basicamente, a ideia é que essa soma aqui ela vai dar 2 e a notação e o cálculo apenas sintetizam a compreensão desse raciocínio. Bom, tratando um pouco do Python, nele o epsilon é praticamente zero, porque a gente consegue estabelecer diversas casas decimais, e quanto maior for o número dessas casas decimais, menor é essa entidade, mais próxima de zero ela é, e mais preciso vai ser o cálculo de somas infinitas. Então, diante disso, a notação de limite ela pode ser substituída propriamente pelo epsilon, porque a gente conclui que quando a gente chega tão perto de um ponto, mas tão perto mesmo, que é o 2 nesse caso, a gente está nesse ponto, a gente alcançou a soma 2, porque a gente não consegue diferenciar ela de um outro valor específico. Bom, tratando agora da relação de todas essas fórmulas matemáticas com os paradoxos, como foi trazido anteriormente pelo meu colega Rafael, o paradoxo de Zenão, ele traz a ideia de que, segundo esse filósofo, se Aquiles der infinitos passos, ele nunca chegaria num ponto específico que está a tartaruga. Ele sempre vai estar no ponto que ela estava anteriormente. E ela já se movimentou para um outro ponto. Então a tartaruga sempre estaria à frente do Aquiles. Mas em oposição, fazendo uso da série geométrica infinita, a gente consegue constatar que a soma de infinitas distâncias que são percorridas por Aquiles, ela pode resultar sim numa distância finita, que seria a posição específica da tartaruga. Então, essa armadilha, a constituição desse paradoxo, ela ocorre porque o Zenão ele fez uso de um conceito muito limitado do infinito. Porque, assim como afirma o senso comum e a matemática atual, as técnicas atuais de cálculo, a gente consegue concluir sim que ele vai alcançar a tartaruga. Isso pode ser constatado, por exemplo, por essas formas aqui de somatória infinita, de deslocamento de Aquiles, porque ele vai chegar num valor muito próximo da posição da tartaruga, fazendo que, caso a gente retire a distância real entre eles desse valor, sobre um número muito menor que um epsilon, ou seja, praticamente zero, legitimando essa ideia de que eles realmente se encontram. Então, por fim, no paradoxo semelhante ao de Zenão, né, que é o paradoxo da sala, caso ela tenha 2 metros e a pessoa tenha que percorrer sempre a metade do que ela andou anteriormente, ou seja, ela anda a metade da sala, depois um quarto, um oitavo e assim sucessivamente, essa mesma fórmula vai indicar que se a soma do deslocamento da pessoa for muito próxima de 2, que é o comprimento da sala, quando a gente retira desse deslocamento o próprio valor 2, vai haver um resultado menor que um epsilon, ou seja, praticamente zero. E a gente consegue concluir que ela realmente percorreu a sala inteira. Então, basicamente, a ideia aqui é que em algum momento a somatória do deslocamento dessa pessoa, descontada do número 2, vai ser menor que um epsilon, basicamente 1, 0. Então, a gente consegue falar que ela realmente atravessou a sala inteira. Então, é basicamente assim que todo esse arcabouço matemático do cálculo se relaciona com esses paradoxos. Bom, eu vim mostrar aqui a programação por trás do nosso projeto 1 de cálculo sobre o paradoxo de Zenão. A gente usou o código que tinha sido no passado, a princípio era uma corrida, mas a gente modificou eles de forma que virasse uma tartaruga dando os passos da maneira que a gente quisesse, que era seguindo o paradoxo, que era metade da pista, depois meio, 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 assim em diante, até chegar a um limite que a gente definiu, que é o epsilon. Mas enfim, a gente alterou principalmente essa parte da corrida, esse the race aqui,
e a gente também acabou alterando aqui em cima para alterar as coordenadas da tartaruga para ver onde que ela inicia a corrida. E a parte que tinha após o The Race, eu acabei optando por apagar, porque eram coisas relacionadas à corrida, quem era o vencedor, que tinha a probabilidade de ser um empate, imprimir quem era o vencedor, então achei que não tinha mais sentido. Para simplificar a programação, eu decidi apagar essa parte. Mas exemplificando melhor o que nosso código é, o nosso código ele primeiro vai definir a posição horizontal da tartaruga, e logo depois a gente define as variáveis, né? N e sum, assim como uma constante que é o epsilon, que a gente definiu como 0,002 para não ser um número muito pequeno, que a tartaruga para antes, por exemplo, da linha de chegada, para nosso número ter muito absurdo, para não ficar dando muitos passos pequenos, enfim, que não perde um pouco o sentido. E então aqui é basicamente um looping, que ela vai seguindo a constante, onde o sum vai variando em relação à distância anterior, assim como o passo vai cada vez ficando menor, porque você vai levando para um número maior, o 1/2. Então, cada vez o passo vai ser menor em relação à distância total. E a gente utilizou um time sleep de 2 segundos a cada passo, para exemplificar melhor cada passo tartaruga e mostrar quando ela começa e quando ela para. E assim como a gente resolveu usar um print para mostrar a cada passo o espaço entre a tartaruga e a chegada, e a gente também usa o print de passos, n, que é para mostrar qual passo que é, o primeiro passo, o segundo passo, enfim, até o passo 10, que é onde nosso código aqui vai. O código ele vai até quando o sum, a diferença do sum e do 1 for maior que epsilon. Então, a partir do momento que é menor que epsilon, o looping para e não vai repetir mais. Eu vou dar play aqui para vocês verem como que o código roda. Ele dá o primeiro passo e logo imprime embaixo quanto que falta para a chegada, enfim, e vai assim em diante. Até chegar no 10º passo, que é quando a soma de sum e a diferença do sum e do epsilon vai ser a última, né, que vai ser maior do que 2, que a próxima já seria menor, então ele já não vai imprimir, e fica mais ou menos assim, essa diferença, e é isso que ficou nosso código, e essa é a nossa simplificação de como ficou o nosso paradoxo de Zenão.